como é que o Tencate vai armar esse Criciúma para amanhã e quais são as ideias que ele tem para esse jogo de amanhã com o Bahia. Já pode trazer o time provável, o jeito de jogar, a expectativa, o relatório, aquele relatório que só você sabe fazer completo sobre o Criciúma. Então vamos lá, o Criciúma ele costuma jogar menos ofensivo fora de casa. Ou seja, o Tencate não vai com aquela força toda, porque por mais que ele arme um esquema ofensivo, cada peça tem a sua individualidade, então às vezes não depende do esquema que ele vai montar, e sim das peças que ele vai colocar. Para o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia, o Tencate tem desfalques por suspensão, por departamento médico, e assim eu vou ditar todos eles aqui para vocês. Desfalque por suspensão, como eu já falei aqui, tem o Newton, o Mateuzinho e o Ronald, eles levaram o terceiro cartão amarelo e não vão estar à disposição. O goleiro Matheus Teixeira também é desfalque, porque ele pertence ao Bahia e não vai estar à disposição e não vai completar o plantel que vai enfrentar o Esquadrão do Aço amanhã. A dúvida fica na lateral direita. Vai o Claudinho ou vai o Dudu? Por que existe essa dúvida? Porque o Dudu saiu machucado no jogo contra a equipe do Grêmio, o Claudinho entrou na segunda etapa para fazer ali a questão da lateral direita, e é uma dúvida, porque se o Dudu tiver condições, ele vai continuar na titularidade. Se ele não tiver, quem assume é o Claudinho. E também teria a possível volta do Serginho e do Pedro Rocha. O Pedro Rocha era ex-Grêmio, não atuou contra a equipe do Grêmio lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Então, existe essa dúvida, porque os dois estão vindo do departamento médico e não se sabe se eles foram relacionados ou não para a partida. E entregues ao departamento médico, a gente tem o lateral esquerdo Miguel Trauco e também o zagueiro Wilker Angel. Eles já são desfalque certo e não vão completar o plantel que vai enfrentar o Bahia amanhã também. E um provável Criciúma para enfrentar o Bahia seria Gustavo no gol, na lateral direita o Dudu, a dupla de zaga seria o Rodrigo e o Tobias Figueiredo, e na lateral esquerda o Marcelo Hermes. Já no meio-campo, é um meio-campo mais construtor, com o Barreto, o Patrick de Paula, o Felipe Matheus e o Marquinhos Gabriel. E como eu falei aqui antes também, o ataque seria de muita velocidade. Por quê? O Tencate vai contar com o retorno do Bolassi, ele que estava suspenso no jogo do Grêmio, porque ele levou o terceiro cartão amarelo, volta de suspensão e completa juntamente o ataque com o Alano, que você já disse que passou por aí, te deixou sem cabelo, e esse seria o provável Criciúma para enfrentar o Bahia amanhã. Tem Marquinhos Gabriel também que passou por aqui, viu? Meu Deus. É tanto ex que a lei do ex amanhã vai cantar bonita na Arena Fonte Nova, hein? Isso. O Tencate tinha... não sei como que ele vai armar o time amanhã, porque o último treinamento foi fechado, logo em seguida eles já viajaram aí para a Bahia, e ficou da seguinte forma. Quem ia jogar no meio-campo? Teria a dúvida também entre Marquinhos Gabriel e Jonathan Robert. O Jonathan Robert ele se recuperou de uma lesão bem séria, tá tentando ganhar espaço aqui no Criciúma ainda, e talvez possa começar como titular amanhã, mas a opção mais provável é que o Marquinhos Gabriel seja titular. Marquinhos Gabriel sendo titular, Arthur Kaique volta para o banco mesmo com a boa atuação em Porto Alegre? Para voltar a entrada do Bolassi? Eu acredito que sim, por conta das características do meio-campo. Porque o Tencate ele vai precisar de um meio-campo mais construtor, porque tem um ataque de muita velocidade. Então, eu acredito que o Arthur Kaique não ficaria nos planos do Tencate para amanhã, mas sim, quem sabe, para uma segunda etapa do que para começar jogando. O que acontece com o Arthur Kaique entrando nessa seara? Porque eu vi um corte numa rede social onde o povo tava pegando bastante no pé dele. Ele entrou num jogo, pegou uma chance de cara, perdeu o gol e o pessoal queria comer Arthur Kaique frito. O que houve com ele? Foi no jogo contra o Atlético Paranaense, na verdade, ele perdeu, se eu não me engano, foi 2 ou 3 gols assim que ele poderia ter realmente feito. Chutou errado, chutou muito forte, daí a bola saiu para cima da meta do goleiro. Então, a torcida começou a pegar muito no pé dele, por ele estar errando esses detalhes de finalização. E quem sabe, com essas bolas, ele poderia ter mudado o resultado para a equipe do Criciúma. Então, como ele não conseguiu finalizar da forma que ele deveria, você sabe como que é a torcida, então eles pegaram no pé mesmo, não quiseram nem saber. Mas no jogo do Grêmio, como eu falei, ele foi o autor de um dos gols que contribuiu para a vitória do Criciúma em cima do tricolor gaúcho. Reza a lenda que teve fila na porta do CT do Criciúma para pedir desculpa para ele. Fila para pedir perdão, Arthur Kaique, acho justo aqui. Aqui a gente deve organizar uma fila para pedir perdão a Canu
quarto zagueiro, hoje quarto zagueiro, que outrora foi zagueiro central no passado e fez eu perder mais cabelo ainda, né? É a disputa para ver quem me deixa mais careca. Falando um pouco de Bahia, Camille, para você tomar nota, o esquadrão deve ir com o que vem vindo de sempre. O Bahia é o mesmo de sempre. Como eu disse, uma criança de 5 anos escala o Bahia com facilidade imensa. Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. O meio-campo que outrora já foi considerado até um dos melhores do Brasil. Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. No ataque, Everaldo e Tassiano fazem o Bahia de sempre, né? O Bahia de sempre. Dizem que esse Bahia, ao perder para o Flamengo, esses 11 iniciais, foi a única derrota que esses 11 iniciais tiveram no campeonato, né? Quando sempre tem alteração, o Bahia sempre é derrotado. Mas com esses 11 iniciais, o Bahia só perdeu um jogo na temporada, foi justamente contra a equipe do Flamengo. E aí repete os seus 11 iniciais, os 11 de sempre. A característica desse time é a posse de bola, é o jogo construído de pé em pé. Alguma agressividade em certos momentos do jogo, mas a paciência em grande parte dele. É algo que irrita o torcedor, que foi doutrinado ao longo dos anos em um jogo posicional e vertical, com pontas e com bola esticada para os pontas. E isso faz muita e toda a diferença em um jogo onde o Bahia não era protagonista. Por exemplo, o Bahia passou muito tempo sem ser protagonista das partidas. E hoje o Bahia entra contra qualquer equipe, em qualquer campo, sendo protagonista ou tendo a oportunidade de protagonizar o jogo. O problema é a posse de bola sem objetividade, sem um arco e flecha potente, faz com que o Bahia perca um pouco da sua essência, perca um pouco da sua letalidade. O Bahia precisa ser mais letal no âmbito de construir a jogada, o Bahia precisa ser mais letal no âmbito de agredir o adversário, o Bahia precisa ser mais letal na questão de matar o jogo. O time do Bahia, de Rogério Ceni, ainda não é um time traiçoeiro. Não é um time que vai chegar contra o Criciúma, pegar 2 bolas, fazer 2 gols, matar o jogo e ficar tocando bola. Pode ser que isso aconteça? Bem verdade que sim. Mas dentro da seara normal, o Bahia não consegue fazer isso. O Bahia tem dificuldades imensas de matar o jogo. Pode ser que amanhã seja o dia desses caras botarem o pé na forma. Vem de uma derrota pesada no Clássico do Nordeste contra o Fortaleza. O Bahia foi goleado pela primeira vez nesse campeonato, tomando 4-1 em Fortaleza. Mas há quem diga que o Criciúma vai pagar o pato pela derrota lá em Fortaleza. É o que o torcedor do Bahia espera. Fala mais um pouco para mim. Se o Tencate tem variação tática, se ele joga sempre do mesmo jeito ou se o time dele varia bastante. Geralmente não, depende muito das peças que o Tencate tem à disposição, mas quando ele joga fora de casa, como eu falei, ele pretende esperar o adversário, ele não vai ir tão ofensivo, ele vai dar uma acalmada, vai tentar sair no contra-ataque. Eu acredito que esse é o jogo que o Tencate vai fazer. Ele também vai estar com um meio-campo bem construtor ali com o Barreto. O Patrick de Paula, ele consegue avançar um pouco mais. O Felipe Matheus é um meio-campo ali muito construtor também. O Marquinhos Gabriel, ele deixa o meio-campo um pouco mais lento, mas eu acredito que com aquele ataque de velocidade vai estar equilibrado e eles vão conseguir, às vezes, propor o jogo, quem sabe até uma marcação mais alta. Legal.